meu nome é Vinícius e vou falar sobre a inflação da gasolina. A gasolina acumula inflação de 39,69% em 12 meses. Além da gasolina, que subiu 2,32% no mês de setembro, outro derivado do petróleo, como o botijão de gás, teve alta de 3,91% também no mês de setembro. O preço da gasolina já subiu 32% nos postos durante o ano de 2021. E a quantidade de gasolina que o motorista pode comprar com R$ 100 caiu de 24 litros para 17 litros. Ou seja, foi uma queda muito grande, mas também teve uma alta elevadíssima no valor. E quando a gasolina sobe, consequentemente a inflação irá subir. E os especialistas afirmam que a cada 1% no aumento do combustível tem mais de 0,04 ponto percentual de impacto no índice de inflação. Por exemplo, se o IPCA sobe 2%, cerca de 0,08 ponto percentual é por causa da gasolina. E o preço da gasolina depende de vários fatores, como os fatores dos tributos federais, dos tributos estaduais. Depende também dos custos e de despesas operacionais de cada empresa. Depende dos biocombustíveis, como o etanol, que é ali adicionado à gasolina. Depende também das margens e da distribuição e de revenda dos preços nas refinarias. E este mês foi o mês que mais pesou, sendo equivalente a 35,6% do preço final, segundo a Agência Nacional do Petróleo. Se a gasolina não tivesse subido, a inflação poderia estar mais baixa. Se não fosse o preço da gasolina, a inflação estaria aproximadamente 7%, seria ali 30% mais baixa. A gasolina pesou muito este ano, com nossa economia depende dos transportes, que por sua vez o transporte depende da gasolina e do diesel. O impacto dos combustíveis foi muito grande. Se a gasolina e a inflação vão aumentar no futuro, o que eu tenho a dizer, as perspectivas para a precificação do combustível não são positivas, pois há muita incerteza, e a incerteza mexe com o câmbio. E um câmbio desvalorizado pode sugerir ali novos aumentos. E como o mundo está aquecendo, porque tudo está voltando à normalidade, mesmo com a pandemia da Covid-19, isso tende a puxar o preço do petróleo. Eu diria que tanto pelo câmbio quanto pelo preço do petróleo, a gasolina tende a aumentar ainda mais neste ano. Não só a gasolina, como outros derivados do petróleo, diesel, o botijão de gás, também tem as alimentação, as comidas, né? Também tendem a aumentar. E agradeço a atenção. Bom dia, meu nome é Roberval e eu falarei sobre o gás de cozinha, o auxílio emergencial e a inflação, e o que essas três coisas têm a ver. Começando pelo gás de cozinha. O gás de cozinha teve uma alta por causa da inflação, que foi agravada pela instabilidade econômica em um cenário de pandemia. Só em São Paulo teve 16 reajustes, por causa, lógico, da pandemia, e isso afetou muito as famílias brasileiras, que teve esse aumento, que passou de 60 a mais ou menos R$ 185, só na capital do estado. No final de 2020, o preço médio repassado ao consumidor do gás de 13 quilos era de R$ 75,29, mas o valor chegou em setembro a R$ 97,73, aumentando de 29,8 para o bolso do consumidor. O preço máximo chegou a 130 em algumas regiões do país, como o Centro-Oeste e o Nordeste. No Nordeste, a faixa máxima de cobrança é a mais baixa, 110, ainda assim bem em cima dos valores encontrados no final de 2020. Especialistas explicam que os sucessivos ajustes no preço dos derivados do petróleo ocorreram por levar uma conta da variação do dólar e o preço do barril no mercado internacional, como avaliar a economia do IBRE. O dólar tem aumentado muito desde o ano passado, e quando ele pareceu estacionar na casa dos 5,50,
foi a vez do barril de petróleo ter seus sucessivos aumentados, por causa da política da OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, para a restrição da proibição do petróleo face à queda que houve na demanda global por causa da pandemia. O economista diz que a justificativa da Petrobras para usar a fórmula vem do fato que a maior parte do nosso consumo é derivado de petróleo, é suprida por exportação. Outra alternativa seria uma atuação no mercado de câmbio por parte do Banco Central, para reduzir a desvalorização cambial. Além dos fatores externos, o Conselho e o assessor econômico Lauro Chaves Neto, membro do Conselho Federal de Economia, acrescenta que no Brasil existe um impacto adicional de toda a carga tributária, que é muito elevada em nosso país e que precisa ser tratado em uma reforma. A saída mais demorada, porém mais sustentável, seria o aumento da infraestrutura nacional de refino, de modo que não depender tanto da situação externa. Chaves afirma que a perspectiva de uma estabilização nos preços depende de uma maior estabilidade política e econômica no cenário interno do país, e que possamos ter um equilíbrio maior na geopolítica internacional, impactando positivamente os negócios no Brasil. Com o gás de cozinha custando mais de R$100 e a crise ocorrendo e o orçamento das famílias mais pobres, a lenha ganhou espaço nos lares brasileiros. Durante a pandemia, em 2020, o consumo de restos de madeira em residência aumentou 1,8% frente a 2019, segundo a empresa de pesquisa energética, a EPE. As famílias estão guardando botijão de gás para usar apenas em emergências, e outras até venderam o fogão para fazer dinheiro na crise. Como a solução, recorrem à lenha e o carvão vegetal para cozinhar, um retrocesso em saúde e qualidade de vida. O gás estava sendo mais consumido do que a lenha até 2017, quando o preço do botijão começou a disparar naquele ano. A Petrobras alterou sua política e preços. Começou a reajustar a GLP, toda vez que a cotação do petróleo câmbio subiam, assim como já faziam com a gasolina e o óleo diesel. Como a commodity se valorizou muito no passado, a GLP disparou no Brasil. O resultado foi um crescimento ainda maior de lenha em 2020. Um ano de deteriorização do mercado de trabalho e escalada da inflação. As estatísticas de 2021 ainda não estão disponíveis. A projeção no órgão de planejamento energético do governo. No entanto, é que o uso da lenha escolha apenas as famílias mais pobres e necessitadas. Sem alternativas, enquanto as novas soluções não saem do papel, a demanda por lenha avança entre os mais pobres. Por essa fatia da população, o peso da inflação nos gastos do dia a dia é 32% maior dos pobres do que para os ricos, segundo os cálculos da Instituição de Pesquisa Econômica Aplicada. A alta do gás foi um dos principais fatores que fez com que os pobres sentissem mais o peso da inflação no bolso. Com a inflação e os cortes, auxílio que comprava a cesta básica, hoje em dia só compra 23% dela. A combinação de cortes no valor e inflação fez com que o auxílio emergencial perdesse até 78,7% do poder de compra da cesta básica na região metropolitana de São Paulo, desde que o programa foi criado em abril de 2020. Bom, a eventual recriação do auxílio emergencial sem medidas de corte e de gastos pode elevar a inflação e o desemprego. A conclusão conta de uma nota técnica publicada hoje pela Secretaria Política e Econômica, que faz parte do Ministério da Economia. Segundo a análise, a elevação dos gastos públicos provocado pelo auxílio emergencial, sem compensação em outras despesas, tem o potencial de deteriorar os ativos financeiros do país, como o câmbio, os títulos públicos e a Bolsa de Valores. Esse processo, informou a CSPE, traz consequências para a economia real. A crise financeira provoca a elevação dos juros futuros, o aumento do risco para o país e possivelmente a contratação de produtos internos bruto, o PIB, que claro soma as nossas riquezas produzidas. Dessa forma, a recuperação do emprego ficaria prejudicada. Em relação à inflação,
A elevação dos preços pode vir tanto por meio de desvalorização cambial, por meio do aumento dos gastos públicos, caso haja nenhuma compensação fiscal, segundo a análise do Ministério da Economia. O aumento nos preços e produtos traz o resultado oposto pretendido pelo auxílio emergencial, prejudicando a parcela mais pobre da população. Por fim, a nota técnica defende o remanejamento dos recursos e programas sociais ineficiente para políticas mais focadas. Bom dia, meu nome é Tiago e hoje eu vou falar sobre a inflação dos alimentos. Arroz, feijão, óleo e leite, itens básicos da alimentação brasileira, estão mais caros. Nos últimos meses, em 2021, os preços observados nas prateleiras do mercado subiram em resposta à desvalorização do real, mudança nos hábitos de consumo e ao aumento da inflação, aliados à crise econômica criada pela pandemia do Covid-19. Para Patrícia Costa, economista e coordenadora de pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos, existem 3 fatores que vêm convergindo desde o segundo semestre de 2020. Em entrevista, ela explica que o real desvalorizado é um incentivo para a exportação. Na pandemia, o Brasil assumiu uma posição de continuar exportando, enquanto outros países seguraram o estoque de suas produções. E ainda tínhamos o auxílio emergencial de R$ 600 circulando, dando maior poder de compra às famílias. Com pouca oferta para muita demanda, o preço subiu, impactando na inflação. Patrícia Costa pontua que o equilíbrio entre a exportação e o armazenamento de alimentos para o consumo da população local é um dos fatores que ajudam a estabilizar os preços dos alimentos. Mas o cenário de crise que o Brasil vivencia está tornando todo o processo, desde a produção até o consumo final, mais caro, chegando aos preços observados nos mercados. É uma política que privilegia a exportação, sem estabelecer políticas agrícolas que controlem o consumo interno, seja estimulando o aumento da produção ou exportando menos. Era o que a CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento, deveria conseguir fazer neste cenário. Existem outros elementos que se somam à conta, como a alta da gasolina e da energia elétrica, que fazem parte do processo de distribuição e armazenamento dos alimentos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE, a inflação começou a registrar um aumento gradual com a distribuição do auxílio emergencial em 2020. Desde então, o preço do óleo de soja subiu 87%, o arroz ficou 69,80% mais caro e a batata passou a custar 47,84% a mais. Os preços mais altos que pesam para as famílias mais pobres e vulneráveis promoveram outro cenário para os supermercados. O Grupo Pão de Açúcar, por exemplo, teve um lucro de 1,59 bilhão no último trimestre de 2020, um aumento de 58,5% em relação ao mesmo período de 2019. Já o Carrefour registrou um lucro de 935 milhões, um aumento de 47% em relação ao último trimestre do ano anterior. Outro ponto que influencia nos preços é a desvalorização do real brasileiro em comparação ao dólar. Entre dezembro de 2019 a outubro de 2020, o real perdeu 28% do seu valor perante ao dólar. A desvalorização do real ocorre devido à crise econômica e política vivenciada pelo país desde 2015 e agravada pela pandemia que colocou o mercado brasileiro como instável para o investimento estrangeiro. Aí, essa alta de alimentos no Brasil fica ainda maior, porque aquele alimento que tem que importar fica mais caro, e porque o produtor do grão e da carne vê que é mais vantajoso exportar do que vender para o mercado interno, porque ele vai receber em dólar e acaba tendo uma rentabilidade muito maior. Outro fator que impacta no aumento dos preços é a lei de oferta e demanda, desenvolvida por Adam Smith. É esperado que quando a oferta é maior que a procura, os preços caiam, e quando a procura é maior que a oferta, os preços aumentem. Um exemplo recente foi o do álcool em gel, que sua demanda cresceu 1.700% no início da pandemia, e acabou gerando um impacto no preço do produto, que em algumas redes subiu mais de 150%. Para extravagância, em um ano, o quilo do arroz subiu quase 70%. O feijão preto,
51%, a carne quase 30% e no óleo de soja uma alta de 87%. As prateleiras no mundo assistem a um salto no custo de tudo em 6 anos. Esse é o mais alto nível no preço dos alimentos. A pressão vem do apetite da China, do alto custo de logística e matérias-primas consumidas na produção, e do clima adverso. Um estudo da Universidade de Oxford, com dados do Banco Mundial, mostrou que foi no Brasil onde os preços subiram mais depressa na pandemia. A escalada de preços no Brasil começa em maio de 2020. Acelera de agosto a dezembro e ainda testa os limites do orçamento das famílias. A parte mais pesada dessa conta ficou para a parcela mais vulnerável da população. No Brasil, quase triplicou o número de pessoas pobres ou extremamente pobres nos últimos 6 meses. Hoje, 3 em cada 10 brasileiros vivem em algum nível de insegurança alimentar, ou seja, falta de dinheiro para comprar comida. A renda da água de coco secou, diz Ivonete, que sustenta a família com o que dá. Ovo é uma mistura mais barata que a gente vai comprando. Até verduras e legumes a gente diminuiu. Já teve uma época em que a gente não deixava faltar nada em casa. A gente teve que entrar numa nova realidade, disse Ivonete. Quando sobe o preço dos alimentos, a inflação dos pobres é mais alta que a inflação média do brasileiro em geral. Esta é duplamente problemática pela perda de poder de compra, que é reforçada pela redução do auxílio emergencial, mas todos esses problemas são mais graves entre os mais pobres. Contou Marcelo Neri, pesquisador do FGV Social.